Boa noite. Olá. Acho que a gente entrou bem antes. Se bem que tá aí, 20 horas. Povo da Quinta de Luz. Muito bem. Boa noite. Como estão? Vamos para mais uma conversa mediúnica aqui. Hoje é bem mediúnica mesmo, né? Gente, boa noite. Vamos lá? Não tardemos mais. Hoje temos aí um pupurri para falar, um pupurri de coisas. Lembrando dessa trajetória nossa aqui, trazendo como uma revista, né? A gente traz os assuntos para que vocês se interessem, vão lá, pesquisem, busquem, vejam vídeos, assistam aulas, né? Assistam outras lives, né? Muito interessantes que tem tido por aí, tem proliferado bastante, tá bom? Então isso aqui é como se fosse um resumão. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração e iniciarmos, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dais hoje, sempre perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos ofendem, nos tem constantemente ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações da vida, livrando-nos de todos os males, abrindo nossos olhos para esses males, fazendo de nós uns instrumentos de troca de paz e de amor, pois teu reino, o poder e a glória, que assim seja. Ok? Gente, eu sempre faço isso. Uma vez uma pessoa me perguntou, você sempre bate a palma, né? Deve ser resquício de quando eu trabalhava há umas 2 encarnações atrás, lá na África, fazendo os trabalhos do que hoje seria conhecido como Umbanda. Aí eu fazia assim, aquela coisa que eu vejo os pretos velhos hoje fazerem. Aí a gente guarda esse sinalzinho. Mas esses trabalhos não estão muito distantes. Estão muito distantes. Gente, vamos falar de mediunidade, tá? Vocês... O que eu ia dizer agora? Já esqueci. Hoje eu estou desmemoriado. Vamos começar pela pergunta que ficou no ar. Vez passada, Márcio estava aqui me ajudando. E ficou uma pergunta no ar, uma pergunta muito boa, até porque eu vou usar como uma chave para a gente começar, certo? É um assunto delicado, é um assunto, olha, mediunidade, mediunismo, né? Mediunidade, é um assunto que a gente pode dividir assim umas 10 lives, né? Porque tem o âmbito histórico, aí o âmbito histórico da mediunidade em si, enquanto mediunidade, enquanto o substrato da mediunidade, enquanto sensitividade, o âmbito histórico no espiritismo, até porque o termo já é cunhado por Kardec, tá? Mediunidade e a evolução da mediunidade ao longo da história do homem. Então a gente vê as manifestações mediúnicas ocorrerem em profusão, tá? Na Bíblia, nos escritos bíblicos, não é? Entendendo aquilo como factível, tá? Porque a Bíblia, ela pode ser bastante interrogada no sentido factual, não é? No sentido de tempo histórico, é muito difícil, às vezes a gente precisar, tá? Então, a mediunidade na Bíblia, a mediunidade ao longo dos movimentos ditos dos grandes troncos religiosos, onde todos, sem exceção,
tiveram o fenômeno mediúnico acontecendo, o fenômeno sensitivo acontecendo, né? O fenômeno paranormal acontecendo, nomes atuais. Se o nome paranormal sensitivo é um nome atual, que dirá o nome médium, tá? Certo? São atuais, né? Médium veio antes, para depois vir uma natureza denominativa chamada paranormal, paranormalidade, e antes sensitividade, né? Antes de médium, você tinha termos ligados a sensibilização ao oráculo, tá? Então são pessoas que faziam o que chamava de oraculiza, pessoas premonitórias. Então os termos variam, né? São termos primitivos, termos muito ligados ao ocultismo, tá? Enfim, o que se entende como bruxaria, apesar de ser um termo pagão, né? A bruxaria foi uma criação católica, certo? Enquanto culto natural da deidade de cada país, vindo da Islândia, vindo da África, vindo do tronco muçulmano, né? Sempre se cultivou, a gente conversou um pouco sobre isso, tá? Então, sempre se teve fenômenos ali envolvidos, até porque o homem era a representação da deidade. E alguns se arvoravam em saber mais, em saber melhor. E eram os que na tribo, no clã e nas diferentes divisões sociais eram os procurados naquela representação de povo, tá? No povo também tinha as manifestações que em Idade Média, por exemplo, era confundido como demonologia, estava possuído e tudo mais, né? Uma das grandes coisas que Kardec fez, e Kardec o fez, foi desdemonologizar. Essa é a palavra. O que antes se conhecia como uma demonização. A pessoa estava endemoniada. Não existia isso. Não é assim, né? O que acontecia ali era um problema espiritual. Era um problema obsedante. A incidência de outras consciências naquela pessoa, naquela consciência encarnada. As consciências desencarnadas vinham assediar. Obsessão. Vulgo obsessão, obsediamento, que é um termo que eu gosto mais. Que é um desdobramento do tema mediunidade, tá? Para a gente entrar em obsessão e os males dela, e consequentemente na desobsessão, que é o trabalho que temos, não é, grandiosamente para dirimir a obsessão. Tudo isso só existe porque a gente antes tem que entender a mediunidade. Aí sim, tá? Então vejam como é amplo a coisa da mediunidade. É muito amplo, né? E aí, hoje é uma tônica minha falar, não é? A questão da ética do médium e a edificação do médium, tá? Então lembra, eu estou trazendo temas feito uma revista aqui. Tem muitas lives pela frente, tem pessoas que vão, entre nós, né, os dirigentes assim da casa, que estão fazendo as lives, né? Por enquanto, depois os outros vão entrar nessas lives, viu? Isso aí é uma coisa que já vai acontecer ano que vem. Então, muito se vai falar de mediunidade e afins, não é? Daí, Alex trazer um cunho científico, já está trazendo, né? E termos dentro do quilate da energia que eu vou falar agora. Agora, na pergunta que ficou apontada, foi uma pergunta sobre energia. Então, Alex está trazendo e a derivação disso para a mediunidade. Márcio trazendo a questão comportamental da mediunidade, consequentemente, da obsessão e da desobsessão, do tratamento para o obsediamento, que é a desobsessão. Márcio
é um coordenador nosso desse trabalho na Quinta de Luz, fisicamente, tá? E ele vai trazer de maneira de muito bom grado isso daí, porque é um estudioso disso, tá? Alexandra trazendo o que permeia o universo psicológico dos dois e nos dramas da obsessão e do obsediamento, porque é drama, minha gente, é dramático. É dramático, é porque assim, chegam casos pra gente na Quinta de Luz que, graças a Deus, são casos que se tem uma eficácia, até do ponto de vista da logística do caso propriamente dito, uma eficácia muito grande. Mas existem casos já que chega, menos casos, ainda bem numa contagem, numa estatística, ainda bem, mas são casos assim de obsediamentos assim gritantes. Eu já vi na minha história de vida, enquanto espírita, enquanto pertencente a esse universo mediúnico, enquanto pesquisador, tá? Eu já vi coisas do arco da velha. Quer do ponto de vista dos fenômenos obsessivos, obsedantes, quer da consequência dele. Consequências físicas, consequências emocionais, consequências mentais do ponto de vista de solidez mental, mentomagnéticas, das capacidades até cognitivas da pessoa. Eu já vi coisas horripilantes, e já vi desencarnes, e acompanhei coisas assim incríveis, que eu gostaria muito de poder participar, porém são coisas que eu tenho que pedir quer a orientação, quer antes a permissão para relatar em um lugar onde isso vai ser exposto para todo mundo. Porque são coisas que vêm de uma natureza, de uma outra religião, ou de outras religiões já trabalhando esses casos sem nenhum tipo de sucesso, e coisas assim que, quando chegam, infelizmente, para nós, Márcio sabe muito disso, especificamente por ele ser aquele detentor, Márcio, Alexandra, de caminhar organizando a desobsessão na Quinta de Luz. Os médiums, ou alguns, os estudiosos que trabalham lá na Quinta de Luz, lembram de muitos casos. São coisas gritantes, assim, tá? Então eu já vi muitas coisas. E tudo isso é a realidade da mediunidade. E por quê? Porque a interação é o que a mediunidade é. A interação dos espíritos conosco no que tange a capacidade comunicativa. Porque interação não se faz termar por a termo o nome mediunidade. A interação se faz como termo influência. A influência dos espíritos é uma coisa que, em existindo, pode acontecer, e aquele fenômeno ali não tem nada que ver com o mediúnico, porque aquela pessoa não é médium. Não vê, não sente, não ouve, não cheira, não toca, não é tocado, não prova, não nada. Como toca, é tocado e pode. Já fui tocado por espíritos. Tocado. Já toquei. Já aconteceram bastante coisa com a minha pessoa. Bastante coisa. Certo? Pode, eles adensam-se. Pode N coisas. Pode coisas do arco da velha que eu falei lá atrás. Tá? Então vejam. É de uma sorte. Veja que pupurri eu fiz agora, né? Legal, né? Veja, isso tudo bate pronto, tá?
Isso tudo é matéria nossa, de quinta de luz de estudo. Médium lá, e creio eu que em toda casa orientada, tem que ralar, tem que estudar, tem que ler. Eu não entendo estudar sem ler. Você entende? Vocês entendem estudar que não passe pelo visual? Então eu vou dar a vocês um componente psicológico. A gente só pode desejar ou volitar o que vê. A gente só pode traçar um norte com o que vê. E ver fisicamente. Até um cego que não vê fisicamente, ele é treinado numa capacidade de ver volitivamente. Ele vê por aqui. Vê por aqui e ele vê por aqui. Ele vê por aqui e ele vê por aqui. É uma ativação, porque eu já vi em cegos a ativação do centro chácrico correspondente à visão, quando ele estava praticando uma atividade perceptual. Por quê? Estava ativado o sexto chakra se ele estava lendo em braille. Por quê? Olha a pergunta. Por quê? Então, a implicação da visão, e aí eu coloco a visão, que é a da física quem a tem, até a metafísica, quem não a tem na física, ele tem no espírito. Porque cego algum, espiritualmente, continua sendo. Ele vê muito bem. Inclusive, o processamento cerebral deles, às vezes, é muito adiantado. Cegos de nascença, quando se projetam por ocasião do sono, e quando se projetam por ocasião do sono, dormiu, projetou o espírito. Projetou o espírito, projetou lúcido. Só não lembra, né? Quando acoplar novamente. Alguns poucos lembram. Sonho é a interação do que rolou entre o cérebro e o espírito. Tá? E outras, temperado com outras coisas que a gente fala lá na frente, lá no futuro. Então, o cego aqui, o cego físico, ele despreendeu do corpo, ele está vendo. E como é que ele processa aquilo se ele nasceu cego? Veja a interação. Ele vai para a natureza luminosa da visão. Ele vai ver com o espírito na ancestralidade dele. Ele carrega, só que ele não lembra de modo algum. Quando ele retorna, aquilo dali é entendido como cor, como onda vibratória. E aquilo se transforma em pensamento. Por amplitude de onda. Aquilo se transforma em pensamento. Então, como é que um cego consegue dizer formas? Porque ele tocou, certamente. Mas vamos imaginar uma hipótese que não existe. Ele nunca tocou em nada. Como é que ele diria? Ele volita. E ele, quando está projetado, é assim que a gente chama, ele vive a vida em espírito que ele, encarnado, duplicado no encarne, ou seja, ele na condição beta, na condição de vigília, ele não tem, porque ele é cego. E assim é um surdo, assim é uma pessoa com deficiência. Não há nenhuma deficiência espiritualmente falando. Alguma. Não há. Então veja como a coisa é. Tudo isso é matéria nossa, porque tudo isso tem a ver e se desdobra em fenômenos mediúnicos. Tipos de mediunidade, tipos de médiums. E isso é uma coisa que, sinceramente, eu vou
eu vou ler alguma coisa aqui, nominativamente, no livro dos médiuns, porque o nosso, entre aspas, o nosso grande pai dos burros é esse aqui. Esse aqui é o maior tratado de parapsicologia que a gente tem no mundo. Como o Livro dos Espíritos é o maior tratado do que é a realidade espiritual que a gente tem na face da Terra, no orbe, que foi trazido pelos Espíritos e ditado também a Kardec. Kardec arregimentou o nosso professor Rivaio, tá? A pergunta da Dani Melo: se o sensitivo não é necessariamente um médium, que energia é essa que o sensitivo sente? Né? Boa pergunta, né? Que energia é essa? A nossa, a energia anímica. Sim, mas o que é isso? Aí tem vários nomes. Tem culturas que diz que é o Ki. Tem culturas que dizem que é o estado manifesto do prana, e nós interagimos com o prana. Tem, filosofias que dizem que é o corpo elétrico, ou seja, são manifestações eletromagnéticas. Tem grupos que falam da força ódica, que tem a ver com o olhar, tem a ver com a vontade, com a projeção da vontade, tá? Enfim, há uma interação nossa, porque nós estamos encarnados, nós estamos em um mundo material e esse mundo nos confere um movimento eletromagnético, basicamente. Então, nós temos um corpo elétrico e magnético, que é alimentado pelo gravitacional. Então, o conjunto dessas três forças, força eletromagnética, gerando uma força motriz, e a força gravitacional, nos confere projeções de algo, que aí entra, chama Ki, chama N, tá? Prana, tá? A força prânica, o que eu canalizo, o Ki, isso é muito dos orientais, tá? O nous, que é um termo que vem lá da Grécia, tá bom? Que diz que existe um algo que se movimenta energeticamente. Ora, de um ponto de vista físico, da física, tudo é energia, né? Eu sou energia, né? Matéria é energia, pensamento é energia, a gente não vai entrar muito nisso. Eu creio que Alex já falou alguma coisa nesse sentido e pediria a ele que ele desse uma repaginada nisso daí, tá? Mas eu me lembro que ele falou alguma coisa nisso, né? Então tudo é energia, porque tudo vibra. Tudo é energia. É energia, no sentido do verbo ser. É energia. Então eu posso produzir um tipo de vibração, onde nessa vibração eu posso restabelecer ordens e ou provocar não ordens. Daí é chegar à desordem. Posso. Se eu acreditar que eu estou doente, eu vou me sentir doente. E eu vou ficar doente. Quer testar? Você quer testar? Teste. Pense que está doente. Doente valendo. Pense que está doente, que logo mais você não vai se sentir muito bem. O pensamento, ele traz, ele puxa, ele provoca o movimento emocional. Você não vai se sentir bem. Emocional, sentir, emocional, sensorial. Sentir de sentimento
e sentir de sensorialidade. Você não vai ficar muito bem, você vai ficar para baixo e você vai começar a sentir-se mal fisicamente, porque pensou mal. Ao contrário, se você começar a ter pensamentos volitivos ligados ao bem, ligados ao bom, ligados à alegria, ligados à constância e outros termos daí para frente, tá? Você vai se sentir assim e você vai manifestar isso na sua conduta. Se você não consegue dar uma continuidade ao que pensa, e se há um hiato entre o que você pensa de bom e o que você sente, você está precisando de uma ajuda chamada terapêutica. Procure um terapeuta. Se você está com algo no corpo que não se cura, que não tem jeito, procure um terapeuta e antes um médico. É óbvio. Se procurou, já fez diversas coisas e você não consegue uma resolução para você, algo pode estar acontecendo no seu corpo elétrico. Só que esse algo no seu corpo eletromagnético, mantido pela gravidade, ele é percebido pelos sentidos e ele é uma matéria psicológica. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar alguém da área. Se isso persiste ou se você tem grandes dificuldades, podem existir atrapalhos a isso. É aí onde entra a natureza que a gente chama espiritual. Aí a gente entra, aí entram todos os outros movimentos que a gente tem que pesquisar. Mas respondendo a Dani, a energia é uma energia inerente a você. Tá? Existe um termo dentro do glossário espírita chamado anímico. É a energia de quem anima, do próprio médium ou do próprio sensitivo, tá? Então, o médium, ele é um paranormal, ele é um sensitivo. Mas um sensitivo, um paranormal, pode não ser um médium. Isso a gente já deixou muito claro aqui. Eu já dei algumas dicas nesse sentido. Falei até de uma cartomante e tudo tal, certo? Se vocês quiserem que eu diga de novo o exemplo, eu digo rapidamente. É que vocês me dizem aí só se me disser. Eu quero, não sei. Aí eu digo, né? Porque tem gente que pode não ter escutado alguma coisa assim, eu digo a vocês, né? Mas existe uma diferença muito grande, bastante substancial, certo? Então, um sensitivo, ele pode expressar a sua interação energética de forma a atuar sobre a matéria de várias maneiras. Quer a matéria física, quer a matéria pensante. De várias maneiras. Várias. É para repetir o que? O exemplo? Certo? De várias maneiras. Então, existem sensitivos que lidam com uma natureza fenomênica magnética. Então, são sensitivos que entortam metais. Às vezes eu fico brincando de super-herói, né? É como se o poder dele fosse com metal. Ele vai para metal. Mas é verdade isso. Tem gente que consegue algo numa linha mais pensante. Ele tem uma capacidade de ter uma noção de que caminho de pensamento você está fazendo, meio telepático. É impressionante isso daí. É incrível. É um sensitivo. E quando esse cara é um médium? Eu vou dizer um negócio da cartomante, peraí. E quando ele é um médium,
não necessariamente deixando a sensitividade. Quando ele é um médium? Quando o que ele escuta é de um espírito. Aí ele é um médium. É feito a cartomante que eu fui visitar. Que ela jogava a carta, búzio, o que for, né? Osso, tem de tudo, tá? E é interessante, tem de tudo. O oráculo é muito... isso é antropológico, isso é cultural, isso é muito bonito, isso é significativo. Tem que falar mal. Pelo contrário, o tarô, certo? É um instrumento de autoconhecimento, é uma ferramenta impressionante, assim como as runas. O Futhark, as runas que vêm dos nórdicos, assim como o Ifá, que vem dos africanos, da tradição Nagô e Yorubá, nos trazendo os famosos búzios. Tá? Mas, ao longo da história, eles jogavam tudo. Jogavam dado ou osso, que parecia um dado. Existe um ossinho aqui do ouvido que é meio quadradinho, é meio triângulozinho, parece que dá para rolar. Então eles faziam inscrições, quando a pessoa morria, eles iam lá, catavam e rolavam. Existiam pequenos ossos também, eles jogavam ossos de costela. E por aí vai ao longo, a antropologia explica isso magistralmente. Explica assim, nos conta, certo? Então, o fenômeno da projeção do conhecimento eu jogo aquilo de alguma maneira, uma carta, um búzio, o que for, grão, feijão, fava, e eu projeto algo que vem de mim ali. Claro que tem um saber, tá? Mas eu projeto, aquilo é meu, é anímico, eu estou lendo aquilo. Mas eu posso ter ao lado um espírito que diz lá que ele tá assim, ele tá doente, que ele vai morrer, que ele vai isso, que o pai dele isso, que a mãe dele aquilo, que não vá por aí não, que não case com aquela mulher não. E aí vai de toda sorte do mundo. Certo? Entidades espirituais que se passam para estar ao lado de pessoas que deitam sortilégios não são entidades espirituais tal qual a pessoa, que estão em um caminho dito evolutivo a contento. Ele pode não ser um mau espírito, mas é um espírito ainda num grau de necessidade telúrica, o espírito, com o médium ou com os fenômenos do mundo corpóreo, do qual ou no qual ele se sente devedor, com saudade, com tudo. É o chamado espírito que vaga. Que tem. Existem colônias de umbral que abrigam espíritos que são espíritos desencontrados. Eles vão e vêm. Eles não decidem evolutivamente por eles. Eles estão ali num limbo. Eles, quando de alguma feita têm condições de vir para cá, eles vão assessorar pessoas que se colocam na instrução de deitar sortilégios. Porque deitar sortilégio é uma coisa, e fazer um trabalho através de um artefacto dito divinatório é outro. Um trabalho de autoconhecimento. É outra coisa. É outra coisa. Completamente diferente. Completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Então tem espíritas que metem o pau porque são pessoas que são acostumadas de meter o pau. O espiritismo não diz para meter pau em ninguém. Nem em nada. E a gente está vendo uma pluralidade disso na humanidade, entendeu? E isso é muito ruim. O espiritismo diz o contrário. Peraí, por que você tem que... Por que você não vai lá, não diz? Por que você tem que falar que meteu o pau? Porque você tem que... Peraí. Sim, se você... Não concordar é uma coisa. Aceitar é outra. Aceitação
e concordância, consequentemente, não aceitação e não concordância, são coisas diferentes. Você pode aceitar e não concordar. Aceite que ele existe e faz isso. Não concorde com o que ele faz. Ele não é aquilo. Tão somente. Ele está desavisado. Ou ele precisa daquilo. E se você instruir e der com as portas na cara, paciência. Você vai salvar o mundo? Quem veio dito que veio com uma missão não o fez sob determinado ponto de vista, que dirá você? Na verdade, ele fez. Porque a missão dele não foi a que disseram que foi. Foi outra, cumprida. Eu não vim trazer a cruz, mas a espada. Esse é o nosso grande amigo, irmão maior. Certo? Tamo junto? Tá indo? Então energia é isso daí, tá? Aí a cartomante, ela tem duas opções, tá? Ou ela vai tecnicamente ler aquilo, porque tem técnica para aquilo, tá? E através de processos de intuição, ela vai levar, dizer a você o que vem nela, e aí é onde está. A intuição, ela faz o grau moral, intelectual e de adiantamento consciencial desta pessoa. A intuição vai aí, tá? Então há tarólogas, tarólogos e tarólogas e tarólogos. Há pessoas, não é? Profissionais, pessoas, né? Que lidam com o jogo do Ifá, búzios, runas, a profissionais e profissionais. Depende. Então, entrou para sortilégio, você está mexendo com coisas que, na verdade, são vulgarizantes do ponto de vista de uma matéria energética que acompanha a evolução. E isso se configura muitas vezes como uma dificuldade que o espírito apresenta para viver. É como se, vivendo uma prática constante de você deitar sortilégios para os outros, você criasse um tipo de goma em você. É isso que acontece com muitas pessoas que trabalham com isso. E é duro de tirar. É complicado. Por quê? Porque não é para ser assim, não. Não é que não é. Não é que o procedimento é errado. Não existe isso. Eu não estou moralizando isso. A questão é que a maneira que você está dizendo, o que você está dizendo, não procede. Isso é egóico. Você não tem permissão para dizer coisas a uma pessoa sobre prováveis futuros dela. Você pode colocar aquilo em moldes simbólicos, em moldes de probabilidades de eventos, e não de maneira seca, nua e crua, determinista. Se você faz isso, você incorre numa dificuldade cosmoética e vai ter um rebatimento energético, para corroborar com a pergunta, para você e para quem escuta. Menor, mas tem. Porque tem gente que se alimenta disso, né? Eu tive uma cliente de consultório, tá? Eu digo isso mais tranquilamente, porque quando eu digo isso, há autorização em eu falar em público, porque eu dou aula e eu pergunto se eu posso dar o exemplo e elas dizem que pode. Então, saibam disso daí. E esta pessoa, ela tinha que toda semana consultar um oráculo específico sobre a vida dela, do que ia acontecer ou não ia acontecer. E nos últimos 10 anos da vida dela foi tudo assim.
tudo assim. 10 anos de tropeço dali, da acolá, de levanta e puxa, e 10 anos enriquecendo lá a pessoa lá. Então, para você ver, eu não vou dizer o desfecho disso, que é um desfecho que não foi muito bom, foi meio lamentável para outra parte. Mas, enfim, ainda bem que ela tomou consciência disso daí. Entendeu? Então nada disso pertence a esse universo. Esse universo aqui é um universo que deveria ser lido por todos aqueles que trabalham com todo tipo de fenômeno energético anímico. Tá? Uma pessoa que trabalha com astrologia deveria ler isso aqui. Uma pessoa que trabalha com tarô deveria ler isso aqui. Uma pessoa que faz um trabalho que não tem uma formação técnica, psicológica e tal, piorou, deveria ler isso daqui. Pessoas de outras naturezas, ainda que eu entendo a forma como são expressas, de manifestação religiosa até, deveria ler isso aqui. Praticava e realmente vai ser difícil. Mas, pelo menos topou com isso, tá? Já topou com isso numa vida. Ok? Isso é importante, tá? Então, esse é o livro. Certo, Dani? Acho que rolou, né? A pergunta sobre a energia. Quem fez? Não. Então eu posso afirmar que existe uma verdade superior e o sensitivo acessa essa informação? Pode. Supor você pode tantas coisas, tá? Até porque não precisa supor, porque tem. Não precisa supor, entendeu? Você não precisa supor. Isso é. Claro que tem. Né? Agora, o que você chama de verdade, aí é que tá. Aí é onde tá o porém. O que é que você está chamando de verdade? Tá? Aí você acessa coisas, claro que acessa. Você acessa. Você acessa. Eu já vi um sonâmbulo, um médium sonambúlico. Certo? O sonâmbulo é ele. É ele. Ele é o sonâmbulo, é anímico. Todo fenômeno sonambúlico é anímico. Todo ele. É o espírito dele. Ele acorda e não acorda. Ele está num transe. Quem está ali? Quem está ali é o espírito dele. Ele, que não desacoplou, e ao invés de desacoplar, ele puxou o corpo e foi junto. Esse é o sonâmbulo. O sonâmbulo é isso. Aí, quando ele está no estado sonambúlico, ele fala outras línguas, ele clinica, ele diz o que está certo, o que está errado. Ele diz. É o espírito dele. E essa pessoa, em uma regressão, ele não tem o menor conhecimento disso, ele não lembra de nada quando acorda, né? Quando volta para a cama, tá? E acorda. Ele, em uma regressão, ele se viu, regressão de memória técnica, terapêutica assistida, tá? Assistida também espiritualmente, tá? Ele se viu e descreveu com requintes de detalhes, ele, enquanto um médico em uma vida passada, é uma curandeira em uma outra vida. Lindo, belíssimo caso. Ele tinha o dom, era do espírito dele. Aí, não tem nada que ver com mediunidade. Porém, se este espírito que estava acordado sem estar acordado, acordado dormindo acordado, vagando lá pela casa, aí você parou ele, sentou na cadeira e ele começou a falar alemão com você, digamos, você saiba, porque ele falava alemão, ele falava inglês e ele falava francês, fluentemente. Certo? Aí ele diz assim, eu tô me lembrando de um caso que também é um caso de Kardec, tá? Aí ele diz assim, existe uma entidade, não foi o caso dele, tá? Eu tô inventando aí. Existe um espírito aqui do meu lado, um doutor aqui dizendo isso, aí este médium, esta pessoa
já seria chamada de médium, porque apesar do estado sonambúlico, ele estava acessando a espiritualidade enquanto comunicabilidade. Então aí se tem configurado um fenômeno mediúnico. O médium sonambúlico é esse. E aí a gente tem uma profusão de médiums. Livro dos médiuns. Reparem. Vejam só. Vamos ter aí alguns minutos, se tiver pergunta, mas vejam. Primeira parte, segunda parte, e aí segue. A segunda parte é uma coisa absurda. E obras consultadas e tudo. Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, noções preliminares. Existem espíritos? Está aqui. O maravilhoso e o sobrenatural. Método e sistemas. São 4 capítulos da primeira parte. Existem espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, método e sistemas. Cadê vocês para lerem isso aqui? Tantas perguntas sobre espírito, gente me perguntando, mas tem mesmo? Tudo. Vá ler. Mas como é um método? Isso tem, falam de um método. Aqui. Vamos ler. Agora, eu não vou ler aqui, não vou. Ah, quer tudo mastigadinho? Quer tudo esmiuçado? A gente dá. Mas esmiuce. Vá lá. Cate, leia. Leia. O que vocês colocam os olhos ficam para sempre no espírito. É importante ver. É importante pousar os olhos. Leia. Segunda parte, aí vem manifestações espíritas. Ação dos espíritos sobre a matéria. Aí vem o histórico. Manifestações físicas das mesas girantes, manifestações inteligentes. A gente falou um pouco disso, falando que existiam manifestações físicas inteligentes. A gente vai falar numa live posterior, no efeito poltergeist, tá? Quando a gente falar em obsediamento e desobsediamento. A gente vai falar em possessão, porque isso não é falado no meio espírita e existe, e é estranho, e é delicado, tá? Então, veja, teoria das manifestações físicas. Vê que capítulo. Vê outro. Manifestações físicas espontâneas. Visuais, bicorporeidade, transfiguração, o laboratório do mundo invisível. Vê o vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, a ação magnética curadora. Olha aqui, minha gente. Tá aqui, ó, no maior compêndio que o mundo já viu. Vê, só aqui. Vá lendo devagarzinho. Venha, leia. Venha ler. Aí vem N coisas aqui, vem lugares assombrados. Ainda tem isso. Vê, nem me lembrava. Vou ler de novo. Lugares assombrados. Assombração. Entendeu? Aí chama mal assombrado. Eu quero lá saber de mal assombrado. Hein? Eu quero saber de bem assombrado. Eu quero um lugar bem assombrado. Eu não quero mal assombrado. Ah, é mal assombro. Eu quero mal assombro. Eu quero é bem assombro. Traga uma coisa bem assombrada para mim. E eu vou atrás de coisa mal assombrada. Mal? Não. Mal basta o mundo. Eu quero uma coisa bem assombrada. Aí é bom pra gente pesquisar. Mal assombrado não existe. Natureza das comunicações e por aí, enfim, por aí vai. Agora vejam. Médiuns. Aí vem a maravilha. Médiuns de efeitos físicos. Pessoas elétricas. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Médiuns auditivos ou audientes. Médiuns falantes
que é o psicofônico, né? O vulgo incorporação, médiuns videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, mecânico intuitivo do psicográfico, já subdivisão do psicográfico, e por aí vai. É muito médium e muita mediunidade, tá? Formação dos médiums, papel do médium. Eu acho que eu coloquei aqui um pouco nas entrelinhas o papel da ética do médium, tá? Isso foi algo deliberado, tá? É claro que eu vou falar lá na frente de caso mais pensante, né? A coisa mais preto no branco, mas a gente sempre traz, lembra, revista, a gente sempre traz a matéria, o anúncio. E aí eu separei a questão de pessoas elétricas aqui para bater o ponto aqui com vocês no que eu estou dizendo, vindo do nosso amigo Kardec, nosso professor Rivaio. Pessoas elétricas, então, página 181, pelo menos desse livro, o item é 163, para quem está com o livro aí, item 163. É nesta categoria de médiums, veja, ele chama pessoas elétricas, mas aí depois ele diz, é nesta categoria de médiums, aí, aguarde, que devemos incluir as pessoas dotadas de certa carga de eletricidade natural, verdadeiros peixes elétricos humanos, a produzirem, pelo simples contato, todos os efeitos de atração e repulsão. Entretanto, é errado considerar essas pessoas como médiums. Porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Se é errado considerar essas pessoas como médiums, tem gente que não é médium. Eu disse a vocês que eu traria tem várias, uma colocação que infere Kardec de que mediunidade, médium, nem todo mundo é. Para com esse senso comum. Você pode ter aí o hardware, mas você não tem o software. Não é médium. Não vai ver nada, é uma tábua, é um tijolo. Vai sentir nada, vai sentir nem cócega. Ele era assim, o próprio Kardec. Mas tinha outra sensibilidade, essa e essa daqui. Não sei nem qual é o coração, essa aqui. E essa aqui fazia com que ele tivesse a isenção para pesquisar. E o homem foi fundo. Ele pesquisou o e como. Ele, companhia limitada. Mulher dele foi proeminente, preponderante na vida dele, na vida do espiritismo, entendeu? E os espíritos, quando não conseguia, cutucava, ia através dela. Através de outros médiums. Foi preso, ele teve de tudo, não é? Vida de Kardec, leia, cadê? Vejam, leiam, cadê? Gente, o tempo ruge. Bora atrás. Tem N documentário, tem até filme. Nota 8 pro filme, mas tem, tá? Tem. Legal. Abre, é uma revista também. Traz, ativa, atiça. Separei outra coisa também. Essa foi uma coisa. Aí o quê? As múltiplas personalidades podem se enquadrar como possessão? Não. Não. Pergunta muito boa de Nazaré. Não. Não. É outra história. Múltipla personalidade é anímico. Possessão não é. Possessão é espiritual. É intrusão, e intrusão séria, braba, severa. Porém, ela pode iniciar por aí. Ela pode desconcertar por aí. Ela pode deixar esse legado. Pode existir uma possessão onde não se
ela não aparece como uma possessão. Ele acontece um problema, o espírito estraga a pessoa, levando a pessoa a dificuldades psicológicas dessa natureza. É como se a entidade nociva, o dito demônio, né, que não é, ele chegasse e ele saísse. Entende? Sem ninguém ver. Não é aquela coisa clássica de filme. Entendeu? Não é. Apesar de eu ter presenciado algo por ali. Mas não é assim às vezes que acontece, tá? Então a gente vai trazer isso depois. Mas vejam bem, aí a gente encerra, tá? Olha só, a boa e velha pergunta 232. A boa e velha pergunta 232, tá? Pergunta não, né? Eu estou condicionado pelo Livro dos Espíritos. A colocação, né? 232 aqui. Seria um erro acreditar que é preciso ser médium para atrair os espíritos. Eles povoam o espaço e estão constantemente entre nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, participando de nossas reuniões, seguindo-nos ou se afastando de nós mesmos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi nessa atração ou repulsão. Ela é apenas um meio de comunicação. A faculdade mediúnica. De acordo com o que dissemos sobre as causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, compreende-se facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso espírito, conforme o nosso grau de elevação ou inferioridade. Entendendo elevação e inferioridade dentro de ditames morais, conscienciais, e não indo para um senso estético, moral, filosófico, às vezes, que muitas pessoas têm para ficar jogando pau no espiritismo ou em afirmações como essa, interpretando essas afirmações como tendo um cunho elitista. Que elitista? O espiritismo veio para quebrar o elitismo, que dirá trazer isso daí? Isso está fora, carta fora do baralho. Isso é prosopopeia filosófica de quem não tem um cunho moral, mas tem um cunho intelectual postado, tá? Tem outra pergunta. Bipolar é obsessão? A bipolaridade é um transtorno que pode ter consequências obsedantes. Pode ter causas obsedantes. Veja, eu não inviabilizaria essa possibilidade, tá? Eu não inviabilizaria. Mas existe um mote que a gente diz que é o seguinte: toda obsessão, ela inicia-se por uma auto-obsessão, tá? Uma auto. Então, a patologia, em tese, ela viria em um plano primeiro. Mas é possível que existam assédios que provoquem a patologia, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, tá? Até porque eu já peguei muitos casos, vivo pegando casos assim, tá? De maneira tal que a gente vê muito isso, Márcio aí, que o diga, Alexandra, porque também trabalha nisso, né? Enfim, trabalha muito, e Alex, né? Mas ancorada na pessoa de Márcio, por ser um coordenador, a gente, quando afasta, faz entender, melhora, sublima, o que você quiser dizer. Este espírito, esta entidade, a atratividade que ela exerce cai por terra, diminui, cessa, aquela pessoa melhora.
como há pessoas que o grau espectral, energético, da doença dela, emocional, mental, é tão grande que ela é quem obsedia o espírito. Os espíritos. Já peguei casos assim. Aí chegou no centro crendo que eram os espíritos. Os espíritos é que estavam obsidiados por ela. Esta pessoa que não vinha no centro, que era altamente manipuladora. Altamente manipuladora. Ela não vinha. Vinha os parentes dela. Esta não vinha. Ela mandava, vai no centro. Olha como tá a pessoa. O que é que disse lá? Disse, esse centro não presta. Vai no outro. Era assim. Aí a gente foi. Até que se comunicou né? Eles gostam de hierarquias, né? O chefão, um dos chefões da parada, que estava com ela. Era uma mulher. Nossa Senhora. Aí Márcio que se lembre aí foi chão, viu? Aí foi chão. Aí quando porque veja, quando acontece isso, desbarata, né? Não é? Aí cai o pano. Quando cai o pano, quando cai a máscara, o que é que sobra? Hein, minha gente? Vamos encerrar assim. E aí, esquizofrenia, não vou falar mais nada. Quando cai a máscara, o que é que sobra? O que é que sobra? Você está com máscara. Ou máscaras. Aí cai. O que é que sobra? O que é que sobra? Tem ninguém que diga aí, meu. O que é que sobra quando cai uma máscara? O que é que sobrou? Sobrou isso. E quando isso aqui não é mais conhecido de tanto que você usou máscara, como é que fica? E aí? Para onde vai? Gente, cuidemos de nos cuidar e ajudemos para que os outros cuidem de cuidarem deles mesmos. E eu não digo mais isso que eu disse agora. Ainda bem que ficou gravado. Desejo a vocês, do fundo do meu coração, mediúnico, uma noite mediúnica, cercada por bons espíritos, cercado por entidades ligadas ao plano superior, porque é isso tudo o que existe, luz. E como diz um grande amigo nosso, a gente não tem como acender uma treva. A gente só pode acender uma luz. E se a gente se colocar como obstáculo a essa luz, aí é onde vêm as sombras. Não nos obstaculizemos. Ainda bem que saiu bem para o fim. Show, beijo, fiquem bem, grande noite. Até a próxima.